Então vamos ao terceiro painel, denominado as atribuições das ouvidorias municipais frente ao Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos, Lei Federal número 13.460 de 2017. Como expositora, convidamos, aliás, como coordenadora, nós convidamos a doutora Milene Gambale, advogada, controladora-geral do município, secretária executiva da REPAC, Rede Paulista de Controladorias Municipais. E como expositora, convidamos a senhora Maria Lumena Baladem Sampaio. Por gentileza, doutora. Senhora Maria Lumena, advogada, ouvidoria-geral da Prefeitura do município de São Paulo, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, Seção São Paulo. Boa tarde a todos e a todas, né? Sejam muito bem-vindos para o nosso painel vespertino. Espero que tenham aproveitado, né, pela manhã os dois seminários, que foram muito bons, pelo menos ao meu ver. E agora temos a honra de receber aqui a doutora Maria Lumena, que já é uma amiga, né, que esteve inclusive presente num evento da REPAC lá em Franca, que foi sobre ouvidoria. Doutora Maria Lumena é especialista em gestão pública, diversidade e inclusão social, ouvidora-geral do município de São Paulo, ouvidora certificada pela Unicamp, mediadora certificada pela USP, conselheira suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados, né, que é o órgão aí que vai regulamentar, é o responsável pela LGPD, que será tema do nosso próximo painel. Coordenadora do MBA em Gestão Estratégica em Ouvidoria Pública e Privada do Centro Universitário São Camilo e presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, a BO Seção São Paulo. Então, temos a honra de recebê-la aqui para falar sobre esse importante tema, que é da Lei 13.460, né? O município de São Caetano do Sul acabou de regulamentar essa lei, mas o simples regulamento por decreto ainda não dá efetividade para a lei, né? Nós temos uma série de atos que vamos ter que fazer, enfrentar pela frente, eleger o Conselho dos Usuários dos Serviços Públicos, cada secretaria tem que elaborar a sua carta de serviços aos usuários, enfim. O decreto é apenas um balizador para essas atividades, né, que a gente tem pela frente, né? Assim como a lei de licitações, então a gente vê que tem muita coisa a ser feita na administração pública e a gente tem que dar conta de tudo isso. Então, sem me alongar mais, eu quero passar a palavra para a doutora Lumena. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, uma grande alegria. Milene é uma amiga, também é conselheira do Conselho Deliberativo da BO Seção São Paulo, né, que fizemos a primeira gestão de 2 anos e agora temos uma chapa única para a nossa Assembleia na semana que vem. Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu começo parabenizando, não só pela regulamentação que foi mencionada, né, e o reflexo disso. Ontem nós tivemos uma divulgação do IEG, que é o Índice de Efetividade de Gestão dos Municípios no Estado de São Paulo.
né, foi divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E nessa avaliação, neste índice, né, nós verificamos que a cidade de São Caetano está exatamente em fase de adequação, acima da linha média do que foi avaliado. Foram avaliados 644 municípios, sendo que 299, portanto, um número muito expressivo, estão com a pior nota, né? Então, é um grande desafio para nós, enquanto ouvidores municipais, e também pela própria associação, que tem uma abrangência estadual. Então, parabéns, porque é um resultado muito significativo, até porque se pretende, pela divulgação que foi feita ontem, né, que o próprio Tribunal de Contas se balize na hora de destinar recursos, liberar recursos, por indicadores, e inclusive o IEG. Né? Então, parabéns a São Caetano e a todos vocês. Bom, o nosso tema, como foi mencionado, são as atribuições das ouvidorias municipais frente ao Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, né, a Lei 13.460 de 2017. Então, a primeira constatação é que quem são os personagens, né, que essa lei vai dar comandos, né, vai dar diretrizes. O usuário, que é o cidadão, a cidadã, né, que pode ser uma pessoa física ou jurídica que vai se beneficiar ou utilizar de uma maneira efetiva o potencial do serviço público. E esse é o primeiro ponto muito interessante, porque as pessoas imaginam, muitas vezes, que as ouvidorias municipais só atendem pessoas físicas. E nós temos, e até nesse cenário de pandemia, fomos muito exigidos pelas micro e pequenas empresas, pelas empresas individuais, né? Especialmente com a pasta da Fazenda, com a dificuldade, muitas vezes, de fazer um acordo, ou, enfim, uma orientação em relação a tributos. Então, acho que esse é um ponto interessante para ser levantado. E o que seria o serviço público? Vamos lá. Quais são os direitos desse cidadão? E aqui nós temos alguns itens em que reconhecer direitos faz parte da nossa atividade cotidiana. É por isso que o cidadão nos procura, legitimamente nos procura, e nós temos que corresponder, porque temos um compromisso de avaliação dos serviços, nós temos um compromisso de acesso e que o usuário, o cidadão, obtenha todas as informações que ele necessite do banco de dados, uma proteção às informações pessoais. Então, as ouvidorias, elas têm uma interface muito grande com os direitos, especialmente na Lei de Acesso à Informação. Na Ouvidoria Geral do Município, por exemplo, eu sou responsável pela política da transparência passiva, além do 2º grau de recursos. E com a nossa LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que temos aqui um mestre nessa área e que vai falar mais profundamente sobre ela. Essa atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, isso significa uma sinalização de que nós temos que simplificar os processos, de que nós temos que conversar entre as pastas, né, os órgãos que compõem a municipalidade, para que, de fato, possamos corresponder a esse direito. A obtenção de informações precisas, de fácil acesso nos locais de prestação de serviço e na internet. Questões simples como horário, serviço prestado, e aqui, como foi muito bem mencionado, a carta de serviços. Nós temos, na cidade de São Paulo, uma carta de serviços, e o nosso decreto regulamentador ele foi elaborado entre duas pastas, a Controladoria Geral do Município, que é responsável pela política de defesa do usuário, e também a Secretaria de Modernização e Inovação Tecnológica, que é responsável pelo repositório, atualização, modificação e supressão de todos os serviços que estão
na carta, até porque nós temos que ter uma memória, nós temos que guardar os serviços que eram prestados, aqueles que foram modificados. Isso foi muito exigido na época da pandemia, tanto que nós temos até um boletim mensal para identificar como estão esses serviços, se eles estão fluindo ou não, se eles precisam de modificação, pelo próprio cenário que também se modificou com muita rapidez. E eu acho interessante que também a lei, ela fala dos deveres do usuário, e nem sempre isso é colocado foco, né? Sempre nos direitos. Mas, se nós todos de ouvidoria propagamos a participação social, é importante nessa participação o direito e o dever também. E aqui, né, utilizar adequadamente os serviços, né? Sempre com uma forma de não gerar duplicidade de registros. Então, tem uma cultura, muitas vezes, de que você abre um canal de atendimento e, às vezes, um canal de atendimento, o cidadão sabe que não é o adequado, mas ele manda para todos aqueles canais, né? E, então, nós temos que trabalhar fortemente na parte da educação e de uma mudança de cultura aonde ele faz parte e, consequentemente, ele tem que, claro, nós temos que ter essa conquista da sua confiança, da credibilidade de que aquele canal que foi indicado, ele sim vai dar a resposta. Porque muitas vezes também ou é reflexo da falta de conhecimento do cidadão ou porque ele não confia. Então ele fala assim, eu mandei para todos os lugares, mandei para todos. Tinha lá um e-mail que eu achei, eu também enviei, ou tinha um telefone que é um telefone administrativo, mas eu aproveitei e mandei também. Então, é necessário que nós possamos investir na educação. E também é importante que ele saiba que, às vezes, nós precisamos de informações complementares. Às vezes, você pede uma informação complementar e há um certo grau de desconfiança. Ué, mas eu já falei tudo que eu sabia, principalmente nas denúncias, né, que nós também acolhemos. Faz parte da 13.460. Então, mas os elementos objetivos, nem todos estavam traçados na narrativa. Então, nós pedimos uma complementação. Então, fazer parte de fato, que ele se sinta em casa e que confortável em produzir essas informações em conjunto com a ouvidoria. A defesa do usuário enquanto política pública, ela nos lembra que saber ouvir é uma arte, né? E a manifestação sempre deve ser dirigida à ouvidoria do órgão ou à entidade responsável e conter a sua identificação. Eu vou contar para vocês que na ABO a gente discute, temos reuniões bimestrais e muitos colegas nossos dizem assim que esse é um artigo, que é a reprodução do artigo 10º da 13.460, que é como se fosse um bolero, 2 para lá e 2 para cá. Porque, de um lado, exige a identificação, mas nós também aceitamos denúncias anônimas. Muitas ouvidorias aceitam. A informação tem que ser dirigida à ouvidoria. E aí o gestor diz assim, mas eu sou obrigado a criar uma ouvidoria? Naquele artigo diz, ou entidade responsável. Quer dizer, eu não sou obrigado. Mas aí você tem outros artigos também que ora direcionam ou não. Nós entendemos que a ouvidoria é, sim, uma ferramenta de governança muito importante e que ela deve corresponder à Lei 13.460. Então, se nós tivéssemos que traçar aqui, né, a política de defesa do usuário, eu acho que, independente de falar dos termos legais, dos artigos, eu acho que esses eixos são muito importantes, né? A participação social, a integridade, né? A maior parte das ouvidorias, assim como a Ouvidoria Geral da Cidade de São Paulo, está ligada à Controladoria Geral do Município desde 2013,
E a transparência. Como eu mencionei, nós somos responsáveis pela política da transparência passiva e ao lado da Coordenadoria de Promoção da Integridade, que nosso colega vai estar aqui no próximo painel, nós procuramos desenvolver e sempre dialogando com a transparência ativa. E aqui embaixo, cortou um pouquinho, né? Mas se alguém me pedir definição de ouvidoria, eu posso falar muitas coisas. Mas hoje, nesse momento, volto a dizer, nós temos um cenário que já se instalou, né, após a pandemia. O aprendizado desses praticamente 2 anos, o que foi a ouvidoria? Foi a conexão. Foi uma grande conexão entre os cidadãos e cidadãs e entre esse cidadão com a administração pública. Porque nós passamos a receber coisas que normalmente talvez não recebêssemos, mas o momento pedia. Então, o Poder Judiciário mandando uma intimação, ou ele querendo uma informação de um cidadão, ou o Juizado Especial Cível, ou a Delegacia de Polícia querendo uma determinada informação, aonde eu acho, aonde eu procuro, ouvidoria. Então, tivemos até um papel um pouco diferenciado nesse momento, porque tem que corresponder à realidade. Então, hoje, se vocês me perguntarem, o que eu sinto da ouvidoria é que ela faz a conexão. E eu não posso deixar de falar da ética. Se eu vou falar de integridade, nós temos, né, um alicerce chamado ética, né, e eu gosto dessa também definição de ouvidoria, que não é nova, 2001, portanto, já tem 20 anos, assim como a ouvidoria da cidade de São Paulo. A Ouvidoria Geral completou, agora em julho, 20 anos desde a sua criação e 8 anos, né, desde 2013, no eixo do controle interno. E eu gosto dessa expressão, é um saber agir responsável e reconhecido. Nós temos um compromisso com o cidadão, com a cidadã, nós temos um reconhecimento. Eu costumo dizer que nós não obrigamos ninguém a ir à ouvidoria. Não temos campanha, não temos grandes divulgações. E aí, quando você olha esses últimos 2 anos de pandemia, onde os meus números foram exponenciados, eu estou atendendo 5 vezes mais do que eu estava atendendo em 2019, então, é porque somos reconhecidos como aquele local, aquele espaço público em que o cidadão se sente na condição de falar o que pensa, de levar, enfim, o seu interesse ou a sua divergência. Por favor. Então, somos um sensor acurado de qualidade dos nossos serviços, né, e da própria eficácia da prestação de serviços. Somos uma escuta qualificada e, muitas vezes, o reflexo da imagem institucional da administração da organização. E aqui eu faço um parênteses, sim, que, em alguns momentos, uma ouvidoria da Secretaria da Segurança do Estado de São Paulo, estava uma discussão na Assembleia para ser extinta, e nós levamos essa questão, aí via a ABO também, ao então prefeito Bruno Covas, que nos recebeu, inclusive ao ouvidor do Estado. Então, o discurso e a prática, ele não teve defasagem. Ele, de fato, a ouvidoria expressa aquilo que é o discurso da própria organização. E, com isso, nós expressamos também os compromissos assumidos. Temos metas a cumprir, temos missão, visão, valores. Então, esse desempenho pode ser que precise muito ainda de investimento, mas o propósito está estabelecido e deve acompanhar a ouvidoria. E também a ouvidoria, ela é ao vivo em cores. Se é um locus de participação, ela não é uma pesquisa. Ela estuda e transforma os dados que ela recebe em conhecimento. Mas é um rico banco de dados construído pelos cidadãos e cidadãs que nos procuraram. Bom, a outra questão
em relação à nossa lei, que eu citei, que acho que merece aqui um comentário, é em relação à mediação de conflitos, né? Então, nós temos uma obrigação sem prejuízo, sem prejuízo de outras. Então, é uma norma aberta, né? Quantas outras poderão surgir? Uma delas, já falamos, a promoção da participação do usuário na administração pública, esse acompanhamento da prestação de serviços e exigindo efetividade. Acredito que todos aqui já mexeram com questões de qualidade e, a grosso modo, efetividade era e como ficou, né? É a transformação, é a melhoria, né? E como que a gente vai aferir, né? Então, esse é o teórico. E, na prática, no caso da ouvidoria geral lá de São Paulo, nós temos 2 indicadores que compõem a cesta de indicadores da controladoria. Um é o índice de atendimento das manifestações e o outro é o índice da transparência passiva. O tempo de resposta, a qualidade de resposta. Outras atribuições da ouvidoria, que é auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nessa lei. Teórico, o prático. Nós integramos esse eixo de controle interno. Então, a controladoria coordena corregedoria, na mesma linha horizontal, auditoria, coordenadoria de promoção da integridade, ouvidoria e uma coordenadoria de defesa do usuário, que é responsável pela política e que trabalha muito perto comigo. Então, é importante esse diálogo entre essas coordenadorias que formam o eixo do controle interno. Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, né? Aqui, quando fala em defesa, muitas vezes as pessoas dizem, mas a ouvidoria, né, ela escuta, encaminha, né, ela repassa. Nós temos que ter uma visão sistêmica de toda a legislação, né? E a Lei 13.460 dá várias diretrizes, mas nós temos outros instrumentos legais. Então, costumamos chamar dessa visão de helicóptero, né, onde você verifica tudo que está ali, né, para você fazer o seu pouso, que, de fato, as legislações elas possam construir uma boa resposta. Então, quando se fala em defesa, necessariamente eu não vou aplicar um único diploma legal. Temos a atribuição de receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, até a efetiva solução. O que cortou aqui embaixo é exatamente essa ideia de não só estar no poder público, mas estar numa associação, como é o caso da REPAC, como é o caso da BO, entre muitas outras, que constroem esse momento, né? E aqui, o que eu ia destacar inicialmente, né, é a mediação de conflitos. Porque, quando você fala em conflito, nossa, mas como é que você aguenta trabalhar numa ouvidoria? Você só escuta reclamação, denúncia? Pois é, porque eu sou certificada em mediação, fui procurar me aprimorar, exatamente porque nós olhamos o lado positivo do conflito. Porque a primeira imagem, a visão intuitiva é que conflito é ruptura, é uma coisa que desagrega, é violência. Pode ser, se você não conseguir extrair o lado positivo do conflito, e que está como uma atribuição das ouvidorias. E o que eu sinto no contato com vários colegas, que, de uma maneira geral, não se apropriaram ainda dessa atribuição dentro da própria ouvidoria. Por um lado, é compreensível, porque é um espaço mediativo em si mesmo, né? É o local onde há o encontro de interesses que muitas vezes são divergentes e, às vezes, aparentemente são divergentes.
quando você começa a olhar o lado positivo, você faz esse encontro para o consenso. Ah, mas eu tenho que esperar o conflito para aplicar a mediação? Não. A mediação é uma técnica que pode ser utilizada preventivamente. Nós temos uma grande obra, digamos aqui na cidade de São Caetano ou em qualquer outra cidade, que vai impactar na vida das pessoas, que naquela comunidade você vai mexer com o dia a dia daquelas pessoas. Você pode preventivamente propor reuniões de mediação, para que façamos os combinados, os consensos, previamente. É a ouvidoria atuando de uma maneira preventiva, ela não precisa ser exclusivamente reativa. Bom, e também gostaria de lembrar que nós somos muito exigidos nesse momento de pandemia, porque nós temos o conflito reconhecido, né, que é aquele expresso, verbalizado, enfim, que o cidadão se manifesta, aí está fácil você encaminhar essa demanda. Mas, às vezes, o conflito é construído, né? E boatos, rumores, fake news, né? Elaborações intencionais que acabam gerando conflito. E nós, como aquele sensor acurado, a gente percebe isso nas demandas. E tem um conflito não reconhecido. Esse é perigosíssimo, porque, nossa, mas está tudo bem. Eu vou dar um exemplo na cidade de São Paulo, antes dos Descomplicas, né? São 8 unidades de atendimento de todos os órgãos municipais. Como é o Poupa Tempo no Estado, temos o Descomplica no município. E tem uma unidade de ouvidoria. Nós descentralizamos em 2019, pelas 8 unidades no perímetro da cidade. Então, naquele local de Capela do Socorro, por exemplo, que é mais distante do Marco Zero, que é na Sé, nossa, não tinha tanta manifestação. Por que agora tem? Porque nós estamos lá. Não é? Então, não era um conflito. Existia, sim, só que ele não estava chegando. Então, reconhecer, existem várias formas, essa foi uma delas, descentralizar as ações. Por favor. Bom, eu iniciei falando do IEGM, né, do Tribunal de Contas do Estado, e aqui também eu trouxe uma outra fiscalização ordenada nos mesmos 644 municípios, aí com outro escopo. Foi feita uma pesquisa específica sobre a implementação da 13.460 no Estado de São Paulo. Isso começou em março, foi tabulado e, recentemente, já foi publicado. E a ideia ali era identificar a existência das ouvidorias, consultando, navegando como se fosse um cidadão, né, nos sites das prefeituras municipais, identificar a existência do cargo, função ou designação do ouvidor, identificar recursos disponíveis para essa ouvidoria, como muito bem a doutora Milena colocou, né, vai muito além da própria regulamentação, e, principalmente, identificar e avaliar os canais de contato com a ouvidoria. É super interessante, acho que valeria a pena depois vocês visitarem, mas vamos a algumas questões que foram perguntadas. A Prefeitura elaborou a carta de serviço ao usuário, que trata dos serviços, enfim, de acordo com o artigo 7º, a resposta, sim, apenas de 14,4%, e não de 85,6%. Outra pergunta que foi feita nessa pesquisa: a Prefeitura regulamentou e instituiu o Conselho de Usuários nos termos também da Lei 13.460? Sim, somente 3,8%, e não 96,2%. Nós temos na CGU um Conselho de Usuário com um formato eletrônico, muito bem pensado para esse momento em que nós vivemos. Na cidade de São Paulo, a regulamentação foi feita pelo Decreto 58.426, de 2018, e foi já estabelecido que seriam paritariamente 7 pessoas da administração e 7 cidadãos que foram eleitos e
se habilitaram quando do chamamento do edital. Eles tomaram posse recentemente, demorou, inclusive, em função do próprio cenário, né, de isolamento, mas já estamos agora com o dia 2, com a primeira reunião para que a gente possa encaminhar todos os trabalhos. Lembrando que o Conselho tem uma atuação muito importante, inclusive na atuação, um olhar na atuação do ouvidor. Opa, aqui acho que desconfigurou. Pode passar. Bom, a política de defesa do usuário e a política de atendimento do cidadão. Qual foi a pergunta que foi feita? Foi exatamente a continuação, acho que, da outra, né? E nós temos, na cidade de São Paulo, eu já mencionei, o CODUSP, que é a Coordenadoria de Defesa do Usuário, o CODEUSP, que é o nosso conselho, que foi previsto e regulamentado, e a nossa Carta de Serviços, que eu já mencionei, com permanente atualização. Okay. E aqui, como já mencionei, para finalizar, né, a nossa lei é a 15764. A última organização da controladoria foi por esse decreto de 2020, porque nós criamos na estrutura um centro de formação de controle interno. Então, todos estão convidados a acompanhar nas nossas redes sociais. É aberto tanto aos servidores, e nós conseguimos, junto com a Secretaria de Gestão, fazer com que conte como pontuação para os nossos servidores e para a sociedade civil em geral que quiser participar dos cursos. Entre eles, nós temos defesa do usuário, transparência passiva, controle social, dados abertos, denúncias, assédios, que é também uma das atribuições da Ouvidoria Geral do município. A denúncia especificamente de assédio sexual e assédio moral, por lei, uma lei de 2016, ela é sob responsabilidade e atendimento especializado da Ouvidoria Geral. E, para finalizar, e me colocando à disposição para as perguntas, aqui foi uma imagem que eu busquei só para dizer que todo mundo fala do novo normal, já foi essa frase, substituiu por outra. Então, nós todos estamos no momento de que olhamos no retrovisor como aprendizado. O que nós aprendemos nesses 2 anos, especialmente, né? Teremos um futuro híbrido, como também parece que virou a palavra da vez, né? Mas o importante é que a ouvidoria tem a razão de ser pela sua conexão, né, com a sua interface de direitos com o cidadão e com a cidadã. Então, o nosso rumo é esse, é a cidadania. Agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome do Dr. Daniel Falcão, nosso controlador, e em nome da Associação Brasileira de Ouvidores, a nossa seção São Paulo e a ABO Nacional também. Dr. Vismona deixou um grande abraço para você, Milene, e convidá-los também para o nosso MBA lá no Centro Universitário São Camilo. A primeira turma foi formada esse ano e é Gestão Estratégica em Ouvidoria na área da saúde. Começamos por esse segmento tão importante e que merece toda a valorização, especialmente, né, todos os desafios transpostos nesse período. E, em 8 de março, começamos a Gestão Estratégica em Ouvidoria Pública e Privada. Então, uma nova turma, e, por favor, o que precisarem, estamos sempre, sempre abertos. Muito, muito obrigada. Agradeço a doutora Lumena por trazer essa experiência, né, do município de São Paulo para todos aqui. O município de São Paulo está sempre à frente, né, nas regulamentações,
dando efetividade, né, às novas leis que vão surgindo. Acho que foi pioneira também na criação da Controladoria Geral, né, na forma aí das funções matriciais, né, adotando o modelo da Controladoria Geral da União. E os municípios sempre tem essa referência no município de São Paulo, né, cada um guardando aí as devidas proporções. E o que chama a atenção, essa fiscalização ordenada do Tribunal de Contas do Estado, nós também participamos dela, né, tivemos essa fiscalização ordenada, foi a primeira do ano, ainda foi na forma online. O doutor Filinto, aqui o nosso ouvidor-geral do município de São Caetano do Sul, que está presente, também participou da fiscalização ordenada. E os dados, né, que ela traz é estarrecedor, né? Quando a gente vê que no estado de São Paulo, 85% dos municípios ainda não regulamentou uma lei que era de 2017, entrou em vigor um pouco depois. E se São Paulo, né, dito aí como um dos estados mais avançados, né, atualizados, a gente pode ter aí uma amostragem do que acontece Brasil afora, né, sem nenhum preconceito com relação aos demais estados do Brasil. Mas isso dá a ideia do quão o tema ainda está relegado, né, para um segundo plano dos municípios, a própria existência de ouvidoria, né, tá. Então, acho que essa nova lei implementa, né, essas atribuições. Acho que dentro desse conceito, né, que vem sendo cada vez mais ampliado, tentando chegar no poder público, a questão dos meios não judiciais, né, de solução de conflitos, né, o incentivo à criação das câmaras de conciliação administrativas, né? Porque a gente sabe, nós precisamos ajudar a desafogar o judiciário. Agradeço, doutora Lumena. Eu quero entregar uma pequena lembrança, né, do município de São Caetano do Sul e o certificado da sua participação com a gente.